Olá, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. E nesse momento eu gostaria de deixar uma palavra para você, para sua família, para sua casa. Se encontra em Josué, capítulo 24, no versículo 15, que diz assim: Mas se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse momento aqui, nessa situação, Josué disse para o povo: não importa qual situação estejamos passando, não importa qual Deus vocês irão servir, mas ele teve a ousadia, a postura de declarar que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Então, que você possa declarar essa verdade sobre o seu lar, sobre a sua casa, que você, juntamente com seus familiares, servirão ao Senhor Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hermoso
medos, de coisas que possam abalar a nossa fé, que tentam abalar a nossa fé. Mas eu gostaria de deixar com você uma palavra que o Senhor ministrou profundamente no meu coração. Porque eu sei que cada um de vocês, cada um de nós tem tido as suas experiências com Deus e o conhecendo face a face, porque antes os nossos olhos apenas o viram. Em Abacuque 3, 17 e 19, foi algo que Deus ministrou no meu coração durante uma situação em que eu bati na porta e tive uma notícia negativa a princípio. E aí eu corri para o meu quarto, eu orei ao Senhor e diante do seu altar, diante da sua presença em lágrimas, eu disse: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no churrasco não haja gado, todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus reverteu a minha situação, Ele trouxe ao meu lamento a alegria, e eu tenho certeza que Ele está fazendo isso pela tua vida. Há um outro cântico que diz assim: conta quantas bênçãos recebidas da divina mão, uma a uma, há de preço o que Deus te fez. Portanto, alegra o teu coração na presença daquele cuja tristeza pula de alegria. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Se alegre no Senhor, exulte desde tua salvação. Amém.
Deus, irmãos. Acabamos de ouvir os louvores. O Salmo 150, o verso 6, diz que tudo quanto tem fôlego deve louvar ao Senhor. E por isso nós louvamos e celebramos ao Senhor agora. Feche teus olhos agora que nós vamos orar. E logo em seguida vamos ouvir a mensagem que o Senhor já preparou e que certamente vai chegar ao seu coração, trazendo esperança, renovo, força. E eu tenho certeza que o Senhor falará a você e a sua família. E você vai poder compartilhar essa mensagem através das suas redes sociais, através do Facebook, do seu Instagram, através dos WhatsApps, através do YouTube. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai falar ao meu coração, ao seu coração, e nós vamos poder ser bênção na vida de outros compartilhando essa mensagem. Feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelos louvores que entoamos, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido, te agradecemos porque o Senhor tem nos mantido de pé em momentos de dificuldade. Paizinho querido, seja com as nossas famílias, que venhamos a celebrar todos os dias a vitória que o Senhor vai nos dar. Que venhamos celebrar esse momento que mesmo talvez difícil de reclusão, mas que temos crescido como igreja e que eu tenho certeza que o Senhor fará maravilha através da tua igreja, assim que nós retornarmos aos templos, assim que retornarmos às nossas atividades normais, porque o Senhor tem preparado um tempo de qualidade para a tua igreja. Agora te pedimos, Paizinho, seja com o mensageiro, abençoa, Senhor, que a palavra que o Senhor ministrou no coração dele, Senhor, que já tocou, que já impactou, venha impactar os nossos corações, venha impactar as nossas famílias. Paizinho, nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente para receber da tua fonte. Fala aos nossos corações, Senhor, e que com o auxílio do teu Espírito Santo possamos aplicar a tua palavra, Senhor, nas nossas vidas e na vida da nossa família. Nós oramos assim, gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Fique agora com a palavra do Senhor, irmão. Boa noite, irmãos. Dia 10/5. E antes de nós iniciarmos a mensagem desta noite, eu quero parabenizar a todas vocês que são mães, as futuras mamães também, pelo dia de hoje. Certamente vocês já receberam dos seus esposos um café na cama. Com certeza receberam café na cama, né? Mas eu quero parabenizar vocês. Eu não posso falar em nome do pastor da igreja, mas fica aqui da minha parte, meus parabéns para cada uma de vocês que são mães. Bom, nós vamos meditar nesta noite, é o mês da família, é um mês em que nós consideramos o mês da família, é um mês que tempos atrás, muitos casamentos eram realizados nesta data. E neste mês da família fiquei bastante satisfeito com o tema proposto por vocês, famílias restaurando o altar de Deus. Achei excelente, porque nós realmente precisamos restaurarmos o altar de Deus. E quero parabenizar aos pastores desta igreja, a liderança desta igreja, aos membros desta igreja, por vocês estarem focados em família, porque se nós não focarmos em família, a nossa sociedade, o nosso país ficará desestruturado. Agora, se nós trabalharmos a família, trabalharmos dentro da família, trabalharmos com as famílias, aí sim teremos uma sociedade fortalecida. E uma sociedade fortalecida ninguém consegue derrubar. Ninguém. Porque o maior pilar, um dos maiores pilares começa dentro do lar. Se o lar não estiver edificado sobre a rocha, se o lar não estiver estruturado, de nada vai adiantar alguém querer fazer alguma coisa ou algo pelo país. Porque já começa errado dentro de casa. E se começa errado dentro de casa, lá fora também vai dar errado. E principalmente na vida daqueles que nos governam. Aqueles que nos governam, se tiver uma família desestruturada, certamente o Estado, a nação será desestruturada. Então esta mensagem nesta noite, o ideal seria que pudesse ter uma abrangência muito grande, mas muito grande mesmo, a fim de que pudesse chegar a cada um dos nossos líderes. Eu sei que é praticamente impossível,
Mas o bom seria, nesses contatos que nós temos, mandarmos assim esses links, mandarmos os zaps para essas pessoas, para ver se essas mensagens chegam até a casa deles. Que eles possam assistir, que o filho assista, que a esposa assista. Nós sabemos que o tempo deles é um tempo assim, é uma agenda muito cheia, mas é necessário trabalhar em família. E eu agradeço muitíssimo a Deus por vocês terem proposto este tema, famílias restaurando o altar de Deus. E eu quero iniciar orando, tá? Quero iniciar orando, agradecendo ao Senhor por mais este momento, agradecer à Primeira Igreja Batista em Itaipuaçu, quase que não sai, Primeira Igreja Batista em Itaipuaçu, na presença de seus pastores, da sua liderança. Quero parabenizá-los. Fica aqui o meu agradecimento por mais esta oportunidade. Eu não sei como vocês têm coragem de me chamar outra vez. Todo ano é pastor Cláudio. Eu não sei onde vocês estão com a cabeça. Ou trocaram os membros da igreja, ou esses membros da igreja estão assim com um pouco de esquecimento. E aí, vamos chamar o pastor Cláudio. Ou então, aquela ideia, não tem ninguém para chamar, vamos chamar o pastor Cláudio. Mas eu quero orar com os irmãos primeiro, e depois nós estaremos lendo um texto da palavra do Senhor, que encontra-se proposto pelos irmãos, encontra-se em 1 Reis, capítulo de número 18. Vamos orar. Pai querido, de infinita misericórdia, queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Senhor, por ter sustentado a cada dia nossas famílias, ó Senhor Deus, dando a sabedoria, a coluna daquela casa, ó Senhor Deus, para que prossigamos, ó Senhor Deus, prossigamos nesta mesma visão, ó Senhor, que todos na família tenham a mesma visão, ó Senhor, de restaurar um altar. Sabemos que em muitas famílias estes altares estão, ó Senhor Deus, em ruínas, mas nós queremos te suplicar em nome e por amor de Cristo Jesus, que nesta noite, ó Senhor Deus, 10/5, 10 de maio, queremos te pedir, ó Senhor, que tu venhas intervir nestas famílias. Nós te agradecemos e te suplicamos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, se você tem uma Bíblia, lógico que você tem uma Bíblia, não é? Se você tem uma Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Eu sei que você já pegou a Bíblia, porque está no horário aí do culto, e o culto não realizamos apenas dentro do templo, podemos realizar em nossos lares. Então pega a sua Bíblia aí, abra no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Nós estaremos lendo até o versículo de número 4. Mas teremos como base, tomaremos como base o capítulo 18, versículo de número 30. Ok? Mas vamos lá então. Primeiro livro de Reis, dos Reis, capítulo 18, versículo de 1 até o versículo de número 4, que diz assim a palavra do Altíssimo. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com a mão, ou melhor, com pão e água. Ok, nós vamos falar um pouco a respeito deste tema, e principalmente, você vira aí a tua página, porque eu já virei a minha aqui, lá no versículo de número 30, é a parte B deste versículo, que nos fala desta forma. E Elias, versículo de número 30, que nos diz assim: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Deixe-me falar, vamos falar o contexto aqui desta situação. Acabe foi o 7º rei de Israel. Seu pai Onri foi antecessor dele, e a própria palavra, a partir do capítulo de número 17, nos diz que ele foi o pior rei
Um dos piores reis de Israel foi Acabe. Mas ninguém nasce assim, ruim. Ninguém nasce, começa a sua vida, a sua trajetória ruim. Sempre tem alguém que vem interferir na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa profissão, na nossa família. E aqui aconteceram três coisas com Acabe. A primeira coisa que eu quero destacar, antes de entrar aqui no texto, dentro do contexto histórico, é que Acabe, ele desfez tudo quanto o pai dele havia feito. Tudo quanto os reis antecessores de Israel haviam feito. Então Acabe, ele desprezou o Senhor. Ele começou a levar o povo para um outro caminho. Não aquele caminho que o Senhor Deus queria, gostaria que ele conduzisse o povo. Mas ele então fugiu do ensinamento do seu pai e se enveredou por um outro caminho. E geralmente isso acontece quando nós desviamos das orientações dos nossos pais que são firmados na lei do Senhor. Então a primeira situação agravante aqui na vida do rei Acabe foi essa. Ele se desviou daquilo ou dos ensinamentos do seu pai. Fica aqui uma mensagem para você, adolescente que está assistindo, a você jovem que está assistindo, a não se desviar de tudo quanto, muito obrigado, de tudo quanto, deixa eu virar para cá porque essa caneca com água aqui é muito, muito especial. Aliás, eu vou colocar até do lado de cá para poder ficar melhor, tá bom? Então, nós não podemos nos desviar da orientação dos nossos pais. Esse foi o primeiro erro de Acabe. O segundo erro de Acabe foi casar com Jezabel. Foi o segundo erro. Casar com Jezabel. Uma mulher que veio de uma terra distante, haja vista que o nome do pai dela era Etibaal. Adorava, veja o finalzinho do nome deste homem, porque eles já adoravam, era dos sidônios, eles adoravam ao deus Baal. E aí foi uma negociação de família, e fez com que Acabe casasse com Jezabel. E aquela mulher, imagine uma mulher ruim. Imagine uma mulher assim que atrapalha o caminho, que atrapalha a vida do homem. Foi Jezabel. Se o negócio já não estava tão bom para Acabe, imagine depois que ele casa com Jezabel. Ele tinha 400 profetas. E agora ele casa com uma mulher que traz mais 450. Então são 850. São 850 homens que estão ali voltados contra a lei do Senhor. E aquela mulher adorava também a Baal. Então este foi um segundo erro de Acabe. O segundo tropeço na vida de Acabe. Estou aqui só na entrada, estamos assim no corredor para chegar na sala, para depois chegarmos na cozinha. Ainda nós não começamos a falar sobre o texto em si. Mas este foi o segundo passo errado de Acabe, casar com Jezabel, numa transação política. Ele não soube escolher, ele já era adulto, ele poderia tranquilamente escolher: pai, eu quero casar com fulana, eu quero casar com uma mulher de Israel, eu quero casar com uma mulher temente a Deus. Mas não, ele se deixou levar, igual muitas pessoas se deixam levar pela influência de outros, para se aproximar, para namorar, para noivar, para casar com uma pessoa que não professa, veja bem, não professa o mesmo Deus que nós professamos, o mesmo Deus que você professa. Então a tendência é, de repente, você desviar do caminho. Ah, não, porque eu estou casando com essa menina, estou casando com esse rapaz, eu vou trazer para o lado do Senhor. De repente pode até acontecer, mas a probabilidade muito grande, é de repente você se afastar, assim como Acabe se desviou do caminho do Senhor. Então foi o segundo tropeço na vida de Acabe. O terceiro tropeço na vida de Acabe, não vou dizer que foi um tropeço, mas foi o que Deus fez com ele. Deus colocou Elias diante de Acabe.
colocou diante de um homem que não tinha o menor interesse pelo povo, não tinha o menor interesse pela nação, não tinha o menor interesse pelas leis do Senhor. Tanto é que nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, nós vamos ver que ele está saindo para procurar feno, procurar comida para os seus animais. Ele não estava preocupado assim, ó, como que eu vou conseguir água para este povo? Como que eu vou conseguir água para manter a lavoura? Então ele estava preocupado em sair para buscar feno, buscar grama, buscar alguma coisa para alimentar os animais. E aí o Senhor Deus então envia Elias para falar com Acabe. E quando Elias chega para falar com Acabe, uma das primeiras coisas que Acabe fala para Elias, chama Elias de perturbador. Você é um perturbador. Certamente que ele sabia daquele profeta, porque a sua esposa já havia mandado acabar, aniquilar com todos os profetas, com todos os sacerdotes. Tinha mandado aniquilar. E Obadias foi escondendo de 50 a 50. Mas sobrou Elias. E agora Elias tem que se apresentar. Elias se encontra com Obadias e fala assim: olha só, vai lá e fala com Acabe que eu quero conversar com ele. Então ali foi a terceira situação difícil na vida de Acabe. Muito bem. Famílias restaurando o altar de Deus. Nós começamos a observar aqui, logo nessa leitura, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. É o capítulo 18, versículo 30, parte B. Nós encontramos isto. E aí nós vemos, dentro desta imagem que os irmãos estão observando aí, esse slide, vemos uma ideia de um amontoado de pedras. Eu quis colocar isso aqui como se fosse o altar que fora totalmente destruído, porque Acabe ele não saiu de Israel. Acabe ele não foi para um outro país, ele estava em Israel, e era para ter mantido ali o altar do Senhor, mantido de uma forma, da forma como o Senhor Deus queria que o altar fosse mantido, porque ali era apresentado o holocausto, mas ele não foi ligando e foi se deteriorando, e eu coloquei esta imagem aqui para os irmãos olharem, porque dá uma ideia assim de ruínas, e assim que estava o altar do Senhor. E às vezes também a nossa vida, a nossa família também está assim. A minha família não está pedra do lado de pedra não, pastor, mas às vezes observe que tem pedras maiores, pedras menores, pedras de um ângulo diferente totalmente do outro. Às vezes as famílias estão assim. E o que nós precisamos fazer em todo o tempo é restaurar o altar do Senhor. Se você conhece alguém cuja família está destruída, o altar esteja destruído, é uma oportunidade que Deus está dando a você para que você ajude esta família a restaurar este altar. Dito isto, vamos ver o seguinte: para restaurarmos o altar de Deus, para restaurarmos o altar de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa para restaurarmos o altar de Deus. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, senão vocês vão falar assim: botou a caneca lá, mas não bebeu a água. Nós precisamos, isso é para mexer com o pastor Altair, nós precisamos, para restaurarmos o altar do Senhor Deus, precisamos fazer alguma coisa. Temos que fazer algo. A primeira coisa que nós precisamos fazer, primeira coisa que você precisa fazer, está aí nesse slide, é falar a palavra de Deus. Quando nós vamos lá para a 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1, a palavra nos diz dessa forma: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, é impressionante aqui que Acabe não chega para aquele pessoal e fala assim: olha, gente, o que vocês estão precisando para restaurar o altar de vocês?
O que vocês estão precisando para restaurar o altar de vocês? Foi iniciativa de Elias. Foi iniciativa desse servo do Senhor para que o altar fosse restaurado. Então nós precisamos fazer alguma coisa para restaurarmos este altar. E o que eu preciso fazer? Eu preciso falar a palavra de Deus. Aqui é uma conversa entre o Senhor Deus e Elias. Uma palavra entre os dois. Não houve um clamor da parte do povo. O povo não chegou e falou: Elias, por favor, Elias, em nome do Senhor, em nome de Yahvé, clame ao Senhor, porque nós estamos passando por dificuldades. Não. Foi uma conversa a dois de Deus com Elias. Então a primeira coisa que você deve fazer, a primeira coisa que nós precisamos fazer é falarmos da palavra de Deus àquelas pessoas que estão com a família desestruturada. Eu não estou falando aqui em pregar a palavra de Deus. Sim, você tem que fazer isso, pregar a palavra de Deus. Eu estou falando para você levar uma palavra para tentar estruturar esta família. Se alguma coisa está dando errado nesta família, você chegar lá e lógico, alguém pedindo o seu auxílio, você chegar ali e começar a identificar, nós chamamos de ID, né? De PI, melhor dizendo, paciente identificado. Você vai ter que identificar o paciente dentro daquela família. Às vezes é uma pessoa só que está causando, sabe, a destruição de todo o altar. Destruição de todo o altar. Então você precisa identificar o paciente ali. Quem é que está causando o problema dentro desta família? E também não é chegar e falar assim, é você. Não, não é assim. É você chegar devagar e conversar depois, a sós, depois que você fizer essa descoberta dentro da família, quem é o causador do problema, vamos trazer em outra linguagem, tá? Quem é o causador do problema, porque é um tal de assim, foi fulano, é ele, ela é culpada, mas foi ele, mas ele disse, mas ela falou. Mas de repente, aquela pessoa que está quietinha em casa, ela é a causadora do problema. Então nós precisamos identificar e levarmos esta palavra, uma palavra de restauração para aquela família. Você precisa sentar, ter assim um bom discernimento da parte de Deus, pedir ao Senhor para te ajudar, para que possamos então trazer, sabe, esse altar de volta da forma como o Senhor quer. É isso que nós precisamos fazer. Quantas famílias desestruturadas você conhece? Quantas famílias desestruturadas você conhece? De repente eu estou falando para pessoas que estão com a família desestruturada, estão dentro da igreja, mas a família está desestruturada. E aí começa a culpar um, começa a culpar outro, começa a culpar o governo, começa a culpar a falta de verba, mas de repente o paciente identificado está ali dentro, está quietinho. Então nós precisamos identificar a pessoa e começarmos a trabalhar com esta pessoa e mostrar o que ela está causando, no seio da família, no meio da família. E foi justamente isso que começou, foi essa conversa entre Deus e Elias. Foi justamente aí. Depois o Elias, dentro desse capítulo de número 17 e o capítulo de número 18, nós vamos ver a reação deste povo. Dentro desse outro slide que nós falamos ainda há pouco do versículo 17, capítulo 17, versículo 1, parte B, nos fala assim, então Elias, o tesbita, por que tesbita? Porque ele nasceu em Tesbe, Imagine uma cidade pequena, aí em Itaipuaçu. Imagine uma cidade pequena, lá em Belford Roxo. Imagine uma cidade pequena, um vilarejo. Foi o lugar de onde veio Elias. Praticamente não se via no mapa, não existia no mapa. Mas quando nós menos esperamos, de onde nós menos esperamos, Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas para que possa fazer e trazer a diferença para a sociedade, e fazer a diferença dentro da família. E Deus pensou lá dentro de Tesbe, Elias, e trouxe Elias. E o texto nos diz,
então Elias, o tesbita, em algumas traduções fala tisbita, mas é tesbita, porque o nome do lugar é Tesbe. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Aí vem a palavra de Elias para Acabe. Aí vem assim, nesse próximo slide. Segundo lugar, restaurar o altar de Deus na nossa mente. A primeira situação que nós vimos foi falar a palavra de Deus a estas pessoas que nós reconhecemos ou detectamos. A segunda situação para restaurarmos o altar de Deus é restaurar o altar de Deus em nossa mente. Eu preciso restaurar o altar de Deus na minha mente, porque aparentemente está tudo bem na minha cabeça. Aparentemente. Você pergunta ao irmão, e aí, irmão, como é que está na sua casa? Aí está tudo bem. Como é que está por lá? Está tudo funcionando normalmente. Deus está no controle. A expressão sempre é essa. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Mas será que está no controle de todas as coisas dentro da sua família? Então, restaurar. Em segundo lugar, restaurar o altar de Deus em nossa mente. Aí no capítulo 18, versículo de número 21, conforme vocês estão vendo aí no slide, nos diz o seguinte, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, olha só, ele não chegou a meia dúzia de pessoas. Elias não chegou e falou assim, ó, escolhe algumas pessoas aí, para que eles possam ouvir o que Deus vai realizar, ou irá realizar. Mas é interessante que dá a entender aqui pelo texto, então Elias se chegou a todo o povo. Então foi uma multidão para ver o que ia acontecer. Uma multidão curiosa para saber o que iria acontecer. Quem iria vencer a batalha? Será que era o Deus de Israel ou será que seria Baal? Então o povo foi. E no restante do versículo, no finalzinho do versículo, nos fala assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando? Ele estava imaginando que Elias ia chegar e falar assim, povo querido, povo amado, povo escolhido, vocês são sacerdotes, vocês são heranças do Senhor. Eu creio que eles estavam pensando que Elias, eles sabiam quem era Elias, que Elias era o profeta. Então eu estava pensando que Elias ia chegar com as palavras assim, uma palavra melodiosa, sabe? Uma palavra assim, acalantadora, uma palavra que trouxesse um bálsamo para a vida deles. Mas observe a palavra de Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada. Elias então chega para aquele povo e fala assim, olha, se vocês adoram o Deus de Israel, vocês devem se posicionar. Agora, se é a Baal, vocês também têm que se posicionar. Porque existia aquele, às vezes existe no nosso meio, às vezes existe no meio evangélico, um povo que está meio assim, ó, meio lá, meio cá, meio lá, meio cá. E Elias chama o povo para uma conversa e fala, até quando cocheareis, até quando vocês vão ficar na dúvida? Até quando vocês vão ficar na dúvida? Porque é tranquilo chegarmos na igreja ou em uma igreja, assentarmos, cruzarmos o braço, colocarmos a mão aqui no apoio do banco da igreja ou da cadeira da igreja. É normal nós fazermos isto. Mas Elias chega e pergunta ao povo, até quando vocês vão ficar em dúvida? Vocês ficarão com dois pensamentos. Dois pensamentos. Irmãos, ele não estava falando a um povo misto, ele não estava falando a um povo de 2, 3 ou 4 nações, ele estava falando a um povo de uma nação, cujo rei era Acabe, era o povo de Israel, era o povo escolhido. Mas o povo, com o passar do tempo, devido à liderança, que a liderança influi muito no comportamento do povo, não apenas a liderança lá no teu ministério, não apenas a liderança pastoral, mas também lá fora na política. Na política também eles conseguem trabalhar na cabeça de algumas pessoas para que as pessoas fiquem em dúvida quanto ao comportamento.
olha, o caminho certo é por aqui. Aí o povo vai por aqui. Por quê? Porque aquele líder está falando. Porque aquele político está falando. Então as pessoas vão atrás. E às vezes são evangélicos que seguem essas orientações. É como se Elias estivesse falando para os nossos dias. Até quando vocês vão ficar neste pensamento? Vocês servem ao Senhor ou não servem ao Senhor? Vocês vão ficar com essas ideias aí que são colocadas de desestruturação de família, vão ficar com essa ideia de aborto, vão ficar com essa... Até quando? E ó, cá para nós, existem cristãos que estão nesse pensamento aí, acreditam e ainda defendem essa ideia de tudo quanto foi falado outrora, mas graças a Deus, as coisas estão mudando, para a honra e glória do Senhor. Mas Elias pergunta assim, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre 2 pensamentos? E aí ele vem depois falando, se o Senhor é Deus, segui-o. Se você é um servo do Senhor, segue ao Senhor. Se você é uma serva do Senhor, segue ao Senhor. E aí ele termina falando assim, se esse Baal, ou se é a Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. A pior coisa que tem é você ficar na inércia. A pior coisa que tem é você ficar quieto. E quando eu fico quieto, eu sou conivente com o pecado. Quando eu fico quieto, não, eu não quero me envolver nessa situação, quero ficar na neutralidade. Vou ficar na neutralidade. O pecado nos leva a fazer isso. Se eu tenho uma convicção, se eu sei a quem eu estou adorando, eu tenho uma ideia fixa, isso está errando, isso está errado. O altar do Senhor não tem condições de ser reestruturado se permanecer deste jeito. Mas o povo ficou calado. O povo ficou calado. E quais são as expressões que nós ouvimos hoje em dia? Deixa a menina, deixa o menino, você já foi jovem, deixa a menina. Ela não é a primeira nem vai ser a última. Ele não é o primeiro nem o último. Deixa eles experimentarem a vida. E às vezes são filhos de pais evangélicos. Por quê? Porque se acostumaram com a situação. Se acostumaram de tanto assistir, sabe, de televisão, de tanto ouvirem alguns determinados pregadores falando a respeito. E que aliás hoje em dia não se fala mais de pecado dentro da igreja. Hoje em dia não se fala mais de pecado, ou melhor, poucas igrejas se fala a respeito do pecado dentro da igreja. Porque se eu falar do pecado dentro da igreja, eu vou magoar fulano de tal, a família tal. Mas é necessário que Deus continue levantando profetas para que fale a respeito do erro. Porque enquanto não consertar o erro, este altar não será reestruturado. Mas o povo ficou calado. O povo ficou calado. Continuaram ali, mas ficaram calados. E o texto nos diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, aí observe que nesse slide eu grifei, sublinhei, risquei embaixo, para que vocês pudessem entender aí. O povo nada lhe respondeu. O povo nada lhe respondeu. Observe que em algumas das nossas igrejas, em assembleias, ou quando tem que se tomar alguma decisão em relação a alguma coisa que aconteceu de errado, alguns erguem o braço pela metade, outros suspendem o braço até em cima, mas outros mantêm com o braço aqui embaixo. Não tem convicção. E eu costumo pensar e dizer que essas pessoas não têm uma convicção do que é certo e o que é errado. Ou então, o erro já está instalado, o altar já foi destruído dentro desta família ou no seio desta família. E Elias estava extremamente preocupado, porque Deus já estava olhando dos altos céus. Vamos trazer aqui, dar asa à nossa imaginação. Deus olhando dos altos céus e falando: meu, como é que pode? Aquelas pessoas que eu tirei do Egito, aquelas pessoas que eu fiz atravessar pelo deserto,
essas mesmas pessoas que eu alimentei, essas pessoas que eu coloquei numa terra que emana leite e mel, agora eles estão com 2 reinos divididos. Estão com 2 reinos divididos, reino do norte e reino do sul. Já se separaram, já houve uma briga, já houve um racha. E agora esse povo não está conseguindo visualizar que o altar está destruído. O povo nada lhe respondeu. E nós precisamos, você precisa, eu preciso. Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que o Senhor Deus tem e quer para cada um de nós. Aquilo que Deus quer para a nossa família. Ele quer isso aqui, é love, ele quer amor dentro das nossas famílias. É isso que Ele quer. Mas para que haja amor dentro da família, muitas das vezes é necessário correção. É necessário uma correção. É não olhar para a família e ficar quieto. Porque na medida que eu começo a falar, a criticar, a orientar aqueles que estão dentro da minha família, eu estou demonstrando amor a cada uma delas. Eu estou demonstrando que existe verdadeiro amor, que eu quero o amor dentro da minha família. Mas o povo não respondeu nada. Continuando o texto, dentro desse próximo slide, nos fala assim, decisões têm consequências. Decisões têm consequências. Eu posso tomar uma decisão equivocada, sofrerei consequências. Com certeza. Deus, Ele pode te colocar no plumo outra vez. Deus, Ele tem condições de trazer você de volta para dentro das 4 linhas. Ele tem condições de fazer isso, mas decisões têm consequências. Consequências essas, de repente, não agora, mas consequências traumáticas. Isso poderá afetar você lá dentro do casamento, quando você toma uma decisão errada na sua adolescência e na sua mocidade. Então, decisões têm consequências. Aí, nesse mesmo slide que os irmãos estão vendo aí, indecisões mais ainda. Indecisões mais ainda. Quando eu não tenho, sabe, eu não tenho uma escolha, eu não tenho uma opinião própria, eu sou massa de manobra. Quando eu sou massa de manobra, é pior ainda, irmãos. É pior ainda. Uma coisa você tem que ter certeza. Você adora a quem? Ao Deus Criador, ao Deus Salvador, ao Senhor do Universo. Que Deus que nós estamos servindo, que Deus você está servindo, me perdoe ser tão diretivo. Mas a que Deus nós estamos servindo, a que Deus você está servindo para que este altar seja reconstruído ou restaurado. A que Deus nós estamos servindo? Não, está tudo bem lá em casa, está tudo bem. Decisões têm consequências, mas indecisões mais ainda. Mais ainda. Você vir à frente, trazer o teu dízimo, você chegar na igreja, baixar a cabeça para orar, amém, amém por causa disso. Mas você precisa se posicionar diante de Deus. A terceira situação que eu preciso ver para restaurar o altar de Deus, a terceira situação que eu preciso ver é restaurar o altar de Deus com a oferta correta. Restaurar o altar de Deus com a oferta correta. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 33. A palavra nos diz, eu estou indo lá para a Bíblia, mas está escrito aqui também. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. É interessante, irmãos, que neste momento aqui, estava todo mundo ali vendo. Vamos ver se é Baal. Vamos ver se é Baal. E os profetas, 850 profetas que estavam ali, aqueles 850 sacerdotes, vamos chamar assim, que estavam ali, estavam clamando a Baal, clamando. A palavra diz que eles ficaram até o meio-dia clamando. Em algumas traduções diz que eles estavam dançando, outras traduções diz que estavam, sabe, se chicoteando, se marcando, trazendo lanha, né, sangue sobre suas costas, e tentando ver, clamando para que Baal pudesse consumir aquilo que eles haviam colocado sobre o altar. Mas aí até meio-dia não conseguiram. Até meio-dia eles não conseguiram. E Elias então falou assim,
de repente, esse Deus de vocês, esse Deus que vocês estão clamando, Baal, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele foi passear, quem sabe ele está de quarentena, quem sabe ele está de quarentena, quem sabe ele está de quarentena e não pode intervir, porque não pode sair do seu lugar. Quem sabe, Baal está de quarentena e não pode servir, não pode atuar, ele prefere ficar lá no lugar dele. Então, não conseguiram nada, E observe que dentro do texto aqui, nos fala a respeito de duas ofertas. No versículo, capítulo 18, versículo número 23, nos fala assim: dê-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiram em pedaços, e o povo, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu restaurarei o outro bezerro. 2 bezerros. Então o povo que servia a Baal, pegaram ali o novilho e tentaram queimar. E não aconteceu nada. Agora chegou a vez de Elias. E Elias foi, preparou o novilho perfeito, como vocês estão olhando aí, estão vendo 2 novilhos magrinhos. Mas Elias pegou um novilho perfeito, pegou a oferta perfeita e colocou diante do altar. E o pessoal já ia atacar fogo. Não, peraí. Não é assim não. Clamou a Deus e falou assim: olha, vamos fazer valas em torno aqui do altar. E o pessoal fez vala em torno do altar. Não foi ele que fez, não. O povo fez. E aí, depois que estavam feitas aquelas valas, o pessoal, agora vamos tacar fogo. Não. Ainda não. Agora vocês joguem de acordo com a palavra. Está aqui na palavra. Agora vocês coloquem água sobre o holocausto, até que venha a encher todo esse espaço que vocês criaram aqui em volta, mas encharquem bem. E vamos ver o que Deus vai fazer. Eu vou clamar a Deus. E o povo falou assim: se o novilho seco, com sol de meio-dia, sol rachante, nem o sol em si pôde queimar o rebanho, pôde queimar o holocausto, quanto mais agora com este holocausto todo molhado, todo encharcado. Aí Elias clamou ao Senhor. Quando Elias clama ao Senhor, o Senhor então desce fogo sobre aquele holocausto. E quando desce fogo sobre aquele holocausto, aquelas pessoas que estavam ali perto começaram a gritar: mito! Começaram a gritar, porque eles começaram a entender que Deus havia levantado alguém, que Deus havia trazido de volta alguém para restaurar o altar. E essa tem que ser a nossa decisão, e essa tem que ser a sua decisão. Quando eu consigo ver que a minha família está sendo restaurada, eu tenho que pular, glorificar o nome do Senhor. Falar: só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, pela restauração da minha família. Muito obrigado pela restauração deste altar da minha família. Eu te louvo, Senhor, por causa disto. Aí então a própria palavra nos diz que Elias mandou que colhessem 12 pedras. Colhem aí 12 pedras, simbolizando cada tribo de Israel. Aí eles pegaram lá, colocaram isso, de chamarem lá Elias de mito, né? Colocaram lá 12 pedras. Ele arrumou aquele local e mostrou ao povo o que Deus queria. Qual era o tipo de altar que Deus queria? Deus não queria um amontoado de pedra qualquer. Deus não queria isto. Deus não queria um holocausto, uma oferta qualquer. Deus não queria isto. Da mesma forma que Deus não quer que constituiu-se uma família, mas como está essa família? Deus quer que haja o casamento entre homem e mulher. Porque se não houver um casamento entre homem e mulher, a população vai ser exterminada. Porque como vai procriar?
se não for entre homem e mulher. Então, Deus espera isso. Deus espera isso. Então, eu preciso ver como está a minha família para restaurar este altar. E o Senhor Deus, então, ele pegou ali, mandou que Elias pegasse, né? Deus trazendo a iluminação para Elias, mandou que pegasse 12 pedras para mostrar ao povo: olha, essa pedra está simbolizando, cada pedra desta aqui está simbolizando uma tribo de Israel. Uma tribo de Israel. Então, o que eu quero, Deus falando para Elias e Elias transmitindo para o povo: o que eu quero é um altar restaurado. Esse é o altar que eu quero. E como está o nosso altar? Perdoe a expressão nós, o nosso, me perdoe essa expressão, mas como está o altar que Deus um dia esperava ver? Um altar erguido, um altar em plena harmonia, um altar preparado para receber uma oferta do nosso coração. Como que está? Em algumas igrejas, chegamos até a ela em momento de culto e nos posicionamos ali, e aí a equipe de louvor fala assim: vamos ficar em pé, vamos ficar de pé, vamos nos levantar, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. As pessoas ficam de pé, louvam, cantam ao Senhor. Vamos bater palma para o Senhor, vamos bater, vamos lá. Nada contra. Vamos lá, todo mundo, olha, eu estou vendo muita gente parada. Mas será que o coração verdadeiramente está sobre um altar restaurado? Coloque você como este altar. Se coloque na posição deste altar. Será que este altar está restaurado? Será que algumas arestas precisam ser trabalhadas para que eu possa apresentar ao Senhor a minha oferta que eu trouxe para apresentar a Ele neste culto? Deus, Ele esperava, Deus queria que aquele altar estivesse todo restaurado. Mas o povo de Israel estava caminhando de mal a pior. E é justamente isto que nós temos visto nesses últimos dias. Temos visto que famílias estão caminhando a passos largos para a destruição da própria família e destruição da igreja e, consequentemente, destruição da sociedade, da nação no qual nós vivemos. Irmãos, às vezes nós ficamos na igreja anos, décadas, e as famílias continuam na mesma. Por quê? Porque o altar do Senhor está destruído. Toda a família está destruída? Não. De repente, o altar que é você, que sou eu, este altar está com problema. Este altar precisa ser trabalhado. E é um clamor que vem da conversa de Deus, a conversa de Deus para com Elias. E é interessante que existem pelo menos, já terminando, existem pelo menos 3 processos. 3 processos no qual nós, às vezes, temos que passar para restaurarmos o altar do Senhor. 3 processos. Primeiro é um processo, vamos dizer assim, de humilhação. Observe no capítulo de número 17, versículo de número 4, vou ler aqui na minha Bíblia, que diz assim: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. O Senhor Deus havia falado a Elias no princípio: olha, não vai chover, não vai ter água, vou ficar um longo período sem água. E agora o Senhor fala assim: olha, eu vou te mandar para um local para um ribeiro aí, e você ali vai ser sustentado pelo corvo, urubu. Agora imagine você no lugar de um profeta do Senhor ser alimentado por um urubu. Então eu preciso descer do pedestal, precisa haver um desvaziamento do meu ego, para que esse altar seja. É o primeiro processo.
É o primeiro processo. Falamos sobre algumas situações que eu tenho que fazer, mas existem processos também. Eu tenho que olhar assim esse esvaziamento do meu eu. Eu tenho que esvaziar de mim. Tenho que olhar para o meu ego. Como que eu estou? Não, porque eu quando chego na igreja, sinceramente, eu na guitarra, nada contra a vocês que são do Ministério de Louvor, nada contra vocês que são do Ministério de Louvor, não, mas se eu faltar, o negócio vai desandar. Falta um back vocal, não, porque eu tenho que ir, né? Porque se eu não for, como é que vai ficar lá a equipe de louvor? Como é que vai ficar a equipe de louvor? Aí tem a figura do pastor também. Não, porque se eu não for, se eu não estiver à frente, não vai funcionar. Eu tenho que estar à frente. Há necessidade do esvaziamento do eu. Este é o primeiro passo que eu preciso tomar. Primeiro passo. Para que eu possa reconstruir este altar do Senhor. Ok? Falamos sobre algumas situações que devemos fazer. Agora eu estou falando assim de uma forma bem pessoal. A segunda situação que nós encontramos aí no capítulo de número 17, nós vamos ver aqui no versículo de número 9. Capítulo 17, versículo de número 9. Levanta-te e vai a Serepta, que é Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ele sai de um lugar ruim e parece assim, não, Deus agora vai me colocar num lugar maravilhoso. Deus manda ele para outro lugar para ser mais humilhado ainda, que era para ser sustentado por uma mulher. É a qualificação que o Senhor Deus ele vem colocando em nossas vidas, irmãos. São processos. Ah, não. Eu estou tão bem nesse ministério aqui. Olha o altar como é que está. Olha só o altar como é que está. Eu estou tão bem nesse ministério. Injustiça. Elegeram colocar o outro no meu lugar. Elias estava sendo sustentado por um corvo, saiu daquele lugar e foi para um outro lugar, para ser sustentado por uma viúva em Serepta, que é Sidom. Ele foi sustentado por uma viúva. Hoje em dia, a coitada das pensionistas já ganham pouquíssimo. Imagine naqueles dias. E tanto é que a mulher falou assim, olha só, o que eu tenho é para fazer para mim, para o meu filho, e depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada. Não temos mais nada. Mas ele chegou com tamanha autoridade e falou assim, ó, faz primeiro para mim, e não vai faltar farinha, e não vai faltar azeite na sua casa. E no versículo de número 12, fala assim, ó, porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Em outras palavras, profeta, olha só, tem nada, não tem nada. Estamos de quarentena, não podemos sair para trabalhar, e não tem mais nada em casa, profeta. Não tem nada em casa, só tem isso aqui, ó, nós vamos comer e vamos morrer, profeta. Mas o homem de Deus chegou e falou assim, negativo, você pode ir lá e prepare o alimento, pode trazer para mim, e depois não vai faltar alimento na sua casa. Não vai faltar. Segundo processo. O terceiro e último processo que nós podemos ver aqui é o confronto. O confronto do eu. É quando eu sou confrontado. Como que eu reajo quando eu sou confrontado? No próprio capítulo 17, versículo 16, nos diz assim, ó, da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou. O profeta havia falado, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Deus tinha mandado essa palavra
essa profecia para aquela família, como tem mandado essa profecia para a nossa família, para a tua família, para a minha família. E aí continua, versículo 17. E depois destas coisas sucedeu o quê? Ele foi na casa daquela mulher, Deus mandou na casa daquela mulher, lá em Serepta, na casa daquela viúva. Chegou lá, ele realizou aquele milagre. E a primeira coisa que acontece aqui no versículo 17. E depois destas coisas sucedeu o quê? Adoeceu o filho desta mulher. Adoeceu. Adoeceu. Meu filho está enfermo, meu filho não está bem. Da dona da casa, amor, adoeceu o filho da dona da casa. E a sua doença agravou-se muito. Sua doença agravou-se muito. Irmão, deixa eu trazer para esses dias. Às vezes você sente uma febre, às vezes você sente um mal-estar, às vezes você dorme no chão, amanhece resfriado, gripado. Às vezes você, nesta gripe, pode contrair uma sombra no teu pulmão, porque geralmente quando nós estamos assim, gripados, desculpe o termo, mas já é noite, creio que os irmãos já jantaram, aparece uma sombra no pulmão, as pessoas imaginam assim, pneumonia. Observe que quem é pai sabe quando leva o filho para o médico fala assim, é pneumonia. Agravou-se muito, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos fazer o teste desse menino. Fazer o teste do menino. Vamos levar aqui, vamos fazer o teste desse menino, ver como é que ele está. Deu positivo. Aí o pai falou, deu positivo. E agora como é que deu positivo? Mas quando você olha o teste, o laudo ali, está dizendo que o vírus ainda não está presente. O vírus não está presente, irmãos. Eu estou, dentro da mensagem, eu estou procurando contextualizar. O vírus ainda não está presente. Pode ver que todo laudo fala isso, fala sobre isso. Deu positivo, mas, porém, o vírus ainda não se faz presente. Você tem sintomas. Então o texto fala aqui que o garoto adoeceu e agravou-se muito. Agravou-se muito. Aí vem a terceira parte. Até que nele nenhum fôlego ficou. Olha, a minha família, meu filho, foi levado para o hospital. Meu filho ficou entubado. Meu filho não tem mais jeito, meu filho vai morrer. E isto justamente estava acontecendo aqui quando aquela mulher falou, nenhum fôlego ficou. E o versículo de número 18, então ela disse a Elias, que tenho eu contigo? Eu te chamei na minha casa por um acaso, mas foi Deus quem enviou Elias até a casa daquela mulher. E ela fala assim, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? É isso que às vezes nos assola. É isso que às vezes algumas mídias que os irmãos já sabem perfeitamente, tentam trazer um terror psicológico para dentro das famílias. É isso que às vezes alguns políticos tentam trazer um terror psicológico para dentro das nossas famílias, e a imprensa pega aquele terror psicológico e joga para cima de você, e você pega uma doença psicossomática. Mas observe que Deus, o tempo todo, Deus estava no controle. Assim como quase não é veiculado a nível de Brasil, porque eu não sei porquê, é mais importante apresentar o número de óbito do que aqueles que estão sendo curados. Estou dentro da mensagem. É mais importante a mídia focar quem está morrendo, olha, está aumentando, do que aqueles que estão sendo curados. Elias chegou naquele local e Elias trouxe vida para aquela família. Elias trouxe vida para
para aquele altar que aparentemente aquele altar estava destruído. E a mulher, no finalzinho do versículo 18, e matares o meu filho. Olha só, aquela mulher estava totalmente entristecida, mas e a confiança em Deus? E a confiança em Deus? Será que eu estou crendo em Baal ou eu estou crendo em Deus? Em quem eu estou crendo? É lógico que precisamos fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar que Deus faça tudo e nós não façamos nada. Eu tenho que fazer a minha parte. Não podemos tentar Deus. Não podemos tentar Deus. Mas quem mandou Elias até a casa daquela viúva de Serepta foi Deus quem enviou até ali. Foi Deus, não foi Baal. E eu quero dizer para você, já finalizando esta mensagem, que Deus está no controle da sua família. Se o altar da sua família está derribado, se o altar da tua família está destruído, está desmoronado, está em ruína, está trincado, Deus quer restaurar esta família. Deus quer restaurar a tua família. Deus quer restaurar, sabe, aquilo que existe de mais precioso que Ele criou. Aquilo que existe mais de precioso que Ele criou, que é a família. Ele está querendo fazer isso, irmãos. E para isso Ele tem levantado homens, tem levantado mulheres, para que você aumente a sua fé. Nesse período que eu estou em casa, quantas pessoas já pegaram a Bíblia para ler? Quantas pessoas param para assistir o vídeo, a gravação que o seu pastor faz, que outros pastores da igreja fazem, que seminaristas da igreja fazem? Será que... já são 7h30, 8 horas, eu tenho que ligar agora, tem que ligar agora, já passou o horário do culto, É algo que eu não estou falando de religiosidade, mas estou falando de importância, que o Senhor Deus continue nos abençoando, que o Senhor Deus continue trabalhando em nossas famílias, que o Senhor Deus continue atuando em nossas famílias. Precisamos fazer algumas coisas, mas precisamos também ser confrontados com alguns processos. Elias, ele foi confrontado naquele momento. Ele fez de tudo, ele levou comida para a casa daquela mulher, e agora aquela mulher está acusando Elias, porque ele foi ali e o filho morreu. Então você precisa ser confrontado às vezes. E às vezes... é no confronto que o nosso caráter é forjado. É no confronto que o nosso caráter é forjado. Então eu preciso às vezes ser confrontado. Meu Deus, eu preguei nesta manhã, mas o irmão não entendeu, o irmão me ofendeu lá na porta, o irmão falou alguma coisa que eu não gostei. É confronto, irmãos. Eu preciso ser confrontado. Quantas vezes... pastor falar que está terminando, mas nunca que termina, né? Mas eu estou encerrando. Quantas vezes nós estamos lá na porta, ou então você ouve assim, entrei vazio e saí seco, a palavra não me alimentou. Você tem que vir alimentado já para cá, precisamos vir alimentados para cá. E às vezes nós ouvimos isso, e isso entristece o coração do mensageiro. Entristece o coração, mas é um confronto, nós somos confrontados. De repente você está falando para centenas de pessoas, essas pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo, mas passam lá na porta e falam: pastor, essa mensagem caiu direitinho para mim, Senhor, pastor. Eu estava precisando ouvir essa mensagem, pastor. Aí você glorifica o nome de Deus, porque os pregadores não estão para se enaltecerem, trazer a fama para si. Nós estamos aqui para apregoar a palavra do Senhor e pedir ao Senhor que o altar dele seja restaurado. E o altar dele é a tua família. O altar dele é você. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês, a cada família, e vamos ver como está o nosso altar. Vamos orar neste momento? Eu quero orar por você e orar também pela tua família. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, Senhor, tira da inércia, ó Senhor Deus, tira as dúvidas na mente destas pessoas, ó Senhor Deus.
para que verdadeiramente elas possam e venham a crer que existe um Deus, ó Senhor Deus. Pode se levantar, ó Senhor, 850 profetas, 850 sacerdotes, 850 qualquer coisa, ó Senhor Deus. Mas nós precisamos entender que existe um único Deus. E é o Deus que é capaz de restaurar o altar da nossa família, restaurar o altar da minha vida. Ajude-nos, ó Senhor Deus, e continue tendo misericórdia de cada um de nós. Muito obrigado por tudo quanto tens feito a cada um de nós. E em nome e por amor de Cristo Jesus, eu quero pedir a Ti, ó Senhor, tome conta de cada família que estiver assistindo, o que vier assistir a este vídeo. Tome conta, ó Senhor Deus, desta igreja, ó Pai. Tome conta, ó Senhor Deus, dos anjos que colocaste nesta igreja. E é em nome e por amor de Cristo Jesus que eu te agradeço e te imploro. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Fiquem na paz. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em
povo que há Deus em Israel.